Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar mais um pouco sobre anestesia venosa total. Uma das preocupações no uso do Propofol em infusão contínua é a possibilidade de surgimento da chamada síndrome de infusão do Propofol, um quadro raro, porém extremamente grave, que envolve o surgimento abrupto de acidose metabólica e a associação com lesão múltipla de órgãos, muitas vezes levando a rabdomiólise, acidose, falência múltipla de órgãos, um quadro extremamente grave que ainda não tem o seu mecanismo de ação extremamente conhecido, completamente conhecido, mas que parece ser pelo envolvimento do Propofol na interrupção do acoplamento na cadeia respiratória mitocondrial. Parece que acontece uma dificuldade na entrada de ácidos graxos de cadeia longa na mitocôndria, fazendo com que haja redução da capacidade de produção de substratos energéticos. Assim, a diminuição da formação de ATP leva à isquemia generalizada, pode surgir arritmia, né, na vigência de falta de oxigenação em células miocárdicas, o que leva à dificuldade extrema de manuseio desse quadro clínico. A incidência é aumentada em situações onde há o emprego ou a utilização de propofol em doses elevadas. Sugere-se que não se deva utilizar doses acima de 4 miligramas por quilo por hora, principalmente por tempo prolongado, onde indivíduos os casos que foram relatados, a maioria deles envolve doses elevadas, tão elevadas quanto 5 miligramas por quilo por hora ou mais, por um tempo prolongado, cerca de 48 horas no mínimo. Esse risco ainda é aumentado em situações onde a redução do conteúdo corporal de carnitina, que é uma substância que facilita a produção de proteína transportadora do ácido graxo, para que o ácido graxo entre para a mitocôndria, e situações em que há diminuição da reserva fisiológica, quadros clinicamente instáveis, necessitando de uso de corticosteroides, de drogas vasoativas. A baixa ingesta calórica é um fator também que aumenta bastante o risco de desenvolvimento desse quadro. O manuseio envolve a interrupção imediata do uso do propofol e a reposição de calorias na forma de hidrocarbonetos, na forma de glicose para esse paciente, fazendo com que haja uma maior oferta de substratos energéticos, então. Então, há necessidade de reposição, de hidratação, de controle clínico geral desse paciente, a terapia de suporte é mandatória e de maneira urgente nesses quadros. Lembrando sempre que em indivíduos onde há a indicação de utilização do propofol por um tempo prolongado, a associação com drogas que potencializem o seu efeito farmacodinâmico benéfico, a hipnose, reduzindo a necessidade do consumo e o consumo do propofol pode reduzir esse risco. A utilização de propofol em concentrações maiores, em 2%, leva à diminuição do conteúdo de lipídio por cada ml da solução. Lembrando que no Propofol a 10% vamos ter 0,1 grama por ml de lipídios, o que vai acarretar uma sobrecarga de lipídios, aumentando bastante a concentração sérica de ácido graxo, levando à falência hepática por incapacidade de metabolização desse aumento, desse conteúdo aumentado de lipídios. Alguns autores também apontam outra preocupação em relação à anestesia venosa total, que é o risco aumentado, quando comparado com a anestesia inalatória, do despertar intraoperatório e de lembranças de acontecimentos no intraoperatório.
esse risco é questionável e os relatos que existem, na maioria deles, estão relacionados a situações em que houve alguma alteração na técnica anestésica, houve alguma imperfeição na sua realização e principalmente em pacientes onde a monitorização de nível de hipnose não estava sendo realizada e o paciente estava sendo submetido à anestesia com utilização de bloqueador neuromuscular. Então, algumas questões levam à sugestão pelo Conselho Federal de Medicina da utilização dessa monitorização de hipnose. São várias as possibilidades. No mercado no Brasil existem algumas possibilidades, o BIS, que é o índice bispectral, a entropia, o SageLine, agora entrou no mercado o Conox. Então, são algoritmos que são utilizados através e que utilizam o eletrocardiograma, que é processado pelo aparelho, gerando um número que vai conferir para a gente o grau de profundidade de hipnose. O SageLine, que tem uma relação de indicação de hipnose cirúrgica entre 25 e 50, podendo abaixo disso começar a haver surgimento de taxa de supressão e os demais exemplares que são utilizados no Brasil, utilizando uma numeração de 0 a 100, o 0 seria o maior índice de supressão possível, 100 seria o paciente com a maior atividade eletroencefalográfica possível no indivíduo normal acordado, e você, à medida que vai administrando o seu agente hipnótico, o valor vai sendo reduzido progressivamente. Então, esse valor no SageLine, como dissemos, deve ser mantido durante a cirurgia entre 25 e 50, e nos demais aparelhos entre 40 e 60, com exceção do Snap, que pelo menos até o momento eu não tenho conhecimento de que ele seja comercializado no Brasil. Os demais têm essa numeração de 0 a 100 e a hipnose cirúrgica deve ser mantida em geral entre 40 e 60. Acima de 60, esse paciente aumenta progressivamente o risco de lembrança intraoperatória, e abaixo de 40 é desnecessário começar a ver o risco de surgimento de efeitos colaterais numa dose desnecessariamente alta de agente anestésico hipnótico utilizado. Então, ainda não é obrigatório o uso, na comparação com o uso do agente halogenado. Nós temos a possibilidade, no uso do agente halogenado, a utilização da CAM para aquele indivíduo, e em aparelhos de anestesia que dispõem de analisador de gás, nós temos como ver a concentração inspirada e a concentração respirada para a gente analisar a necessidade ou não de aumento ou redução da concentração. Na anestesia venosa total, a observação clínica, a partir da indução da anestesia atingindo a hipnose clínica, é mantido o valor de concentração em órgão efetor, e naquelas situações mais vulneráveis, onde o indivíduo está sendo submetido ao uso de bloqueador neuromuscular, ou extremos de idade, ou naquelas situações em que aquela população, aquele paciente que está sendo anestesiado foge um pouco das características demográficas da população que serviu de base para a confecção e construção daquele modelo farmacocinético. Então, o ideal é sempre que esse paciente seja monitorizado em relação ao seu nível de consciência. Além de gerar uma segurança maior, pode haver alguma falha no funcionamento da bomba de infusão, e aí a gente vai ter como controlar a profundidade de hipnose, se baseando não na clínica, que aumentaria o risco, mas na monitorização do nível de consciência através dessa monitorização armada. Só para dar uma pincelada em relação a essa questão, então, temos aqui nesse diapositivo, do lado esquerdo, a relação das ondas eletroencefalográficas
e as suas características. Então, o indivíduo acordado vai ter a predominância de ondas de alta frequência e de baixa amplitude, e à medida que vai aprofundando o nível de consciência, essas ondas vão sendo gradativamente inibidas e sendo substituídas por um número progressivamente aumentado de ondas de menor frequência e amplitude maior. Então, as ondas gama e beta, que são ondas predominantes no paciente acordado, vão sendo substituídas por ondas progressivamente mais lentas e de amplitude maior, como a onda beta, seguido de onda alfa, e se aprofundar mais a onda teta e a onda delta, e até ondas denominadas ondas lentas, que ainda tem uma frequência menor que a onda delta, mas sempre tentando evitar aquela chamada taxa de supressão, que é quando, entre outras coisas, a dose do hipnótico está sendo muito grande. Então, temos aqui uma observação de alguns exemplos de mudança de características durante a monitorização de nível de consciência com o monitor de nível de consciência, mostrando nesse algoritmo que se apresenta com cores a anteriorização de ondas alfa que vai acontecendo à medida que você aprofunda a anestesia do paciente, até que ele começa a substituir no monitor as ondas de frequência bastante reduzida e de amplitude aumentada. Então, nesse desenho aqui, nós temos 4 gráficos, 4 displays de monitorização de nível de consciência, mostrando o que a gente chama de espectrograma. Na coluna Y, nós temos aqui as diversas frequências de onda que caracterizam as ondas específicas. A partir do ponto mais alto são as ondas de maior frequência, correspondendo às ondas gama, e descendo progressivamente até que a de menor frequência vai corresponder à onda delta. Do lado, no eixo X, nós vamos ter o tempo, né? Ao longo desse tempo, essas ondas vão sendo manifestadas, e no eixo, que seria o eixo Z, né, à direita, nós teríamos aqui as frequências de surgimento ou a força de apresentação daquelas ondas. Então, essa coloração aqui, ela é como um menu que vai representar as ondas mais avermelhadas, são as ondas mais frequentes, as ondas que a região que tende a ser mais azulada é a região onde há menor predominância de ondas. Portanto, onde tiver azul é onde tem pouca importância de representação naquele momento, e onde tiver vermelho é onde tem o máximo de representação de ondas naquele momento. Aqui é possível ver que, de acordo com a apresentação no chamado espectrograma, nós temos, além de ver a profundidade da hipnose, nós temos como reconhecer padrões que são chamados de assinatura das substâncias hipnóticas. O Propofol, por exemplo, em concentração hipnótica, levando ao aumento do surgimento de ondas, principalmente ondas alfa e ondas delta. E em relação ao Sevurane, por ação em focos em regiões diferentes, em receptores diferentes, além de agir de modo semelhante com o Propofol, o sevoflurano, assim como os demais agentes halogenados, tem a capacidade de também atingir as chamadas ondas θ. Isso leva a essa imagem vermelha mais compacta, já que, além das ondas alfa e das ondas delta, que apresenta aqui, onde seria menos vermelho na utilização do Propofol, aqui começa a ser avermelhado também, devido ao surgimento de grande atividade de ondas θ também.
Então, são características que nos levam a reconhecer qual o agente anestésico está sendo utilizado. Obviamente, quem está utilizando sabe o que está utilizando, mas são características que se apresentam nessa monitorização. A ketamina aumenta uma atividade predominante beta, que sugere uma atividade bastante proeminente, principalmente em território do sistema límbico, e essas regiões que têm essas spindles, esses eixos verticais, representam, tanto na utilização do propofol quanto do seborane, o desacoplamento tálamo-cortical que essas substâncias provocam. Na dexmedetomidina, nós temos várias possibilidades. Aqui, nesse esquema mostrado, é uma representação de uma dose já bastante elevada, a dose plena de dexmedetomidina, que leva a aumento da atividade de ondas lentas delta e um pouco de ativação de spindles, de fusos, que representam, assim como na utilização do propofol e do sevoflurano, a provável ação em ativação de fenômenos relacionados ao sono não REM. Então, são atividades eletroencefalográficas que se alteram com a utilização de determinadas drogas, e essas drogas, dependendo da região que agem, da forma que agem e os receptores que ativam ou inativam ou reduzem a atividade, elas vão ter uma assinatura no espectrograma que é bastante interessante. Só para dar uma aprofundada de leve aqui na monitorização pelo espectrograma, a utilização da dexmedetomidina aqui nesse gráfico de cima mostra uma ativação com spindles, com fusos bastante proeminentes, que revela uma ação superficial, uma ação mais leve da dexmedetomidina, levando à ativação de ondas delta, que estão aqui bem vermelhinhas aqui embaixo, ondas delta lentas, e a ativação desses fusos que representam então aquela fase do sono não REM, semelhante ao sono fisiológico. Aqui embaixo é mostrado a dose um pouco mais elevada de dexmedetomidina, que começa a ter um aumento, uma acentuação da presença dessas ondas lentas, e começa a reduzir as ondas de atividade mais rápida, alta frequência, baixa amplitude, começam a progressivamente a ser reduzidas até chegarem ao padrão mostrado no diapositivo anterior. Lembrar sempre que a associação com dexmedetomidina vai levar, quando utilizados por período muito prolongado, principalmente doses mais elevadas, vai levar a um provável prolongamento do tempo de despertar. Lembrar também que a ketamina, assim como ocorre com o óxido nitroso, por aumentar a atividade eletroencefalográfica, principalmente por ativação de sistema límbico, vai mascarar o valor do nível, aquele número que é do BIS, que é da entropia. Aquele número ele pode ser falsamente elevado, e muitas vezes a gente acaba aumentando a dose do propofol sem lembrar que aquele número ele aumentou não porque o paciente está superficializando, mas aumentou por causa da ação concomitante da ketamina, que pode então fazer elevar esse número sem necessariamente ter alteração farmacodinâmica. Aqui nesse diapositivo, a lembrança de que há a possibilidade, alguns lugares já utilizam isso aí em estudos, da alça fechada na utilização da anestesia alvo controlada, que vai ser regulada através da monitorização do nível de consciência, nesse caso aqui usado o espectrograma do SedLine, que utiliza um algoritmo chamado Density Spectral Array,
e aí ele vai ser, então, levado a aumentar ou diminuir a infusão do Propofol de acordo com o resultado dessa análise espectrográfica pelo aparelho, e isso vai gerar, através do uso de um sistema computadorizado, a adequação da dose. Isso leva a uma resposta muito mais rápida, obviamente tem que ter a monitorização também dos olhos do anestesista para observar se essas alterações na infusão do agente hipnótico vai causar algum efeito não desejado adicional, como aumento ou redução de pressão arterial, frequência cardíaca, ou se aconteceu alguma desconexão de algum eletrodo que pode levar também ao desmantelamento de todo esse sistema que é muito eficaz e vantajoso, mas também tem algumas limitações. Também o olho para o futuro, observando o surgimento de novas drogas com capacidade de reduzir limitações das suas drogas-mãe, como, por exemplo, o fosfopropofol, que tem menos dor à injeção, as drogas derivadas do etomidato, que tem menor propensão a desenvolver insuficiência suprarrenal funcional ou não, o remimazolam, que tem a capacidade de ser metabolizado por esterases não específicas de maneira similar ao remifentanil, e o melhor conhecimento e aplicação da alometria, que é o estudo e compreensão das alterações ou das mudanças que ocorrem com a evolução temporal de cada ser humano, onde crescimentos em proporções diferentes, de cabeça em relação ao corpo, de fígado em relação ao corpo, de membros em relação ao tamanho inteiro do corpo, e também do funcionamento de cada órgão em relação à evolução temporal na evolução da vida do indivíduo. Essa alometria ela foi utilizada e de maneira bastante inteligente na substituição ou na tentativa de substituição ou da evolução de alguns modelos farmacocinéticos, principalmente o que surgiu mais recentemente de Eleveld, que usa o cálculo diferencial de peso corporal magro, que utilizava no modelo farmacocinético de Schneider e de Minto, utilizava a fórmula de James, mas essa fórmula em indivíduos muito obesos apresentava um peso corporal magro extremamente reduzido, incoerente com a realidade, e leva à limitação da utilização desses modelos farmacocinéticos em algumas populações. Então, o modelo de Eleveld começa a utilizar uma fórmula diferente, que é o que apresenta resultados mais estável, mais linear ao longo da vida, mostrando a capacidade de utilização de um modelo farmacocinético para indivíduo de qualquer peso, idade ou sexo, desde 600 gramas até 160 gramas por quilograma de peso, e podendo ser utilizado em crianças de qualquer idade sem mostrar redução de acurácia. A possibilidade também de surgimento no futuro de mensuração em tempo real do Propofol, seja através da utilização de dispositivos de mensuração venosa ou através do Propofol expirado, é uma possibilidade no futuro, e a possibilidade da utilização da alça fechada para anestesiar alvo controlado também. Existe também uma iniciativa chamada de OpenTCI Initiative, que é uma plataforma que recebe todas as novidades dos interessados no assunto, que vão ali sendo depositadas, as
várias informações de trabalhos, observações clínicas, casos clínicos, e servem como uma base de dados para a geração de estudos e evolução no futuro. Eleveld foi desenvolvido não só para o Propofol, existem outros modelos farmacocinéticos que utilizaram o fundamento da alometria, capacitando a bomba de infusão a utilizar as drogas, Propofol, remifentanil e outras, em indivíduos de qualquer idade. Em relação ao Eleveld Propofol, foi utilizado com a junção de resultados de 30 estudos envolvendo 1.033 pacientes desde 27 semanas até 88 anos, levando à validação dessa proposta em indivíduos de 680 até 160 quilos. Então, não importa idade, peso, altura, sexo, mas ele leva em consideração uma fórmula que parece gerar uma estrutura muito mais eficaz e acurada e gera um KO que é idade dependente. Aqui apenas para ilustrar a fórmula de James, que é a primeira fórmula aqui em cima, que foi utilizada na construção do modelo farmacocinético de Minto e de Schneider para calcular o peso magro do indivíduo. Como foi dito, essa fórmula não gera resultados acurados em extremos de peso e idade, e então foram testadas outras fórmulas para o modelo mais acurado de Minto. Foi utilizado a fórmula proposta por Johann Haberstian, e o modelo de Eleveld para Propofol utilizou a fórmula de Al-Salami. Então, são propostas que estão sendo postas na comunidade científica e provavelmente em breve vão estar constando no nosso armamentário aí para utilização nos nossos pacientes, com mais segurança, provavelmente, e podendo utilizar o mesmo modelo para todos os pacientes. Encerramos aqui nosso 6º vídeo sobre anestesia venosa total, um conjunto de vídeos que tentamos abordar os mais diversos aspectos da anestesia alvo controlado, tanto em adulto quanto em criança. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem um like, compartilhem nosso conhecimento e um grande abraço.